canal Vida na Cantareira está na Mantiqueira, em um lugar para lá de especial. Estamos em São Francisco Xavier. E estou também com uma pessoa muito especial ao meu lado. Quero apresentar-lhes a Márcia Vero. A Márcia, ela tomou este lugar, São Francisco Xavier, para chamar de seu. E eu gostaria que ela nos contasse um pouquinho sobre a história de São Francisco Xavier para vocês. Prazer, viu, Henriette, estar aqui, receber você aqui nesse lugar único, especialíssimo, inigualável, que é São Francisco Xavier e o topo dessa montanha. Mas assim, eu realmente me apaixonei por São Francisco Xavier. São Francisco Xavier é uma joia preciosa de São Paulo. Consequentemente, São José dos Campos, que é onde nós estamos, né? Nós somos um distrito de São José dos Campos com 24 bairros e nós temos uma média de 301 quilômetros quadrados, né? Todo o distrito. E é um distrito coberto, como vocês podem estar vendo aí nas imagens, coberto de verde e de água, porque nós estamos na Serra da Mantiqueira. Mantiqueira, Tupi-Guarani, é terra que chora, serra que chora. Por isso essa quantidade imensa que nós temos de águas neste lugar e de verde. Bom, a história do distrito, eu gosto de história, eu sou professora, então eu gosto muito de história. E eu cheguei e já quis saber logo a história deste lugar. São Francisco foi primeiro povoado por tropeiros que passavam aqui a caminho de Minas Gerais para levar as mercadorias nas suas mulas. E eles passavam aqui fugindo de pedágios, né? Tudo igual, né? Hoje também os caminhões fogem de pedágio e até hoje nós somos uma rota de fuga de pedágio, rota de caminhões de fuga de pedágio. Mas enfim, os tropeiros, eles iam nessas viagens longas, 4, 6 meses, e eles paravam lá no Vale de São Francisco Xavier, onde está hoje a cidadezinha, a aldeiazinha, muito charmosa, por sinal, e lá eles acampavam e depois seguiam o caminho. Com isso, foi se formando um vilarejo aqui em São Francisco Xavier. E lá pelos idos de 1890, se não me engano, 1892, a cidade foi então alçada a distrito, se tornou distrito. E a pessoa mais famosa, né, de São Francisco Xavier, que foi quem plantou sua casa, tinha as fazendas aqui, a que primeiro veio para cá, é o Luciano José das Neves. E hoje temos fundações, ruas, biblioteca, várias coisas com o nome de Luciano José das Neves, e ele deu o nome ao distrito de São Francisco Xavier, porque ele era devoto de São Francisco Xavier. E aí, estudando São Francisco Xavier, ele nunca esteve aqui. Tem gente que acha que ele passou aqui e tal, não. São Francisco Xavier, ele nasceu na Espanha e depois ele foi ordenado em Roma, e ele trabalhou muito como missionário, né? Ele que fundou a Companhia de Jesus, que se tornou os jesuítas. Então ele foi para o Japão, trabalhou em missões no Japão e depois, e principalmente na Índia, né? Então por lá ele é muito conhecido. E ele nunca veio aqui, então se tornou santo, foi canonizado, etc. E esse Luciano José das Neves era devoto dele, por isso São Francisco tem esse nome, tá? Por causa dele. Maravilhoso, tá vendo? Impressionante, né? A pessoa pensa, eu mesmo imaginei São Francisco Xavier, deve ter estado aqui, mas não. Então, a história dessa devoção dessa pessoa importante para São Francisco Xavier. Mas aqui, depois dessa história muito bem contada, Márcia, muito obrigada. Mas me fala uma coisa, o que nós encontramos aqui em São Francisco Xavier? Eu vou deixar ela falar, porque eu fiquei apaixonada. O que vocês podem encontrar aqui em São Francisco Xavier nos dias atuais?
Por conta dessa riqueza toda que eu falei de água e de verde, São Francisco Xavier é uma APA, uma área de proteção ambiental municipal, estadual e federal. Nós estamos assim no coração dessas 3 APAs. E por isso essa natureza incrível é tão conservada, protegida, altamente protegida. Então nós temos uma fauna, uma flora absurda aqui. Aqui mesmo, nesta montanha, nesta mata incrível que está aí atrás de vocês, nós temos aqui uma família de jaguatirica, uma família de onça-parda, nós temos 3 bandos de macacos diferentes, os bugios, tem, falha a memória agora, os outros 2, o sauá, que eles chamam de sauá, que é um bem pequenininho, barulhento, e o macaco prego. Então são 3 bandos bem barulhentos, maravilhosos, que vêm aqui comer as frutas, enfim, a gente está sempre vendo esses macacos. Mas São Francisco Xavier é um dos 2 únicos lugares no Brasil que tem o muriqui, que é um macaco que está em extinção, de 1,5 m de altura, ele é grande, e a carinha dele é o símbolo da cidade. Então quando vocês veem a carinha do muriqui com o rabinho lá, ele é a referência da cidade, é o nosso símbolo. E aqui em Goiás só que tem, são 2 lugares que tem. Então muitas pessoas vêm para cá para poder ver o muriqui, né? Então além dessa beleza estonteante, exuberante que nós temos da Serra da Mantiqueira, aqui nós temos assim muito o turismo de aquaventura. Então você tem muitas trilhas para fazer, nós temos cachoeiras maravilhosas, tem um rio maravilhoso, muito limpo, né? Aqui tudo, a prefeitura luta muito por isso, né? Por educar toda a nossa população. Que quando eu cheguei aqui éramos 2.500 pessoas, hoje somos 6.000 pessoas. Olha, aumentou muito, pós-pandemia. Porque até a pandemia nós éramos uma média de 4.000 por aí. Só que pós-pandemia as pessoas descobriram São Francisco Xavier. Na verdade, a gente pode comparar um Campos do Jordão de 40 anos atrás. E hoje nós temos milionários aqui, temos pessoas da lista Forbes morando aqui, com sua 2ª residência aqui, jornalistas, nós temos artistas que compraram suas casas aqui, nós temos realmente fortunas bilionárias adquirindo propriedades aqui em São Francisco Xavier, exatamente por essa característica que eu te falei de verde, mas também São José dos Campos é conhecida como uma das cidades mais seguras do Brasil. Então, São Francisco Xavier, esses artistas, esses milionários, eles andam à vontade aqui, porque a segurança aqui é absurda. Nós temos, graças a Deus, esse privilégio de estarmos num lugar muito seguro e privacidade. Então, as pessoas têm uma privacidade assim, incrível deste lugar, porque tratamos todos muito igual, né? Então, além disso, que são coisas assim, fundamentais para se estar aqui, né? Para se morar numa cidade, a gente busca isso, segurança e privacidade. Você tem algumas coisas da cultura também de São Francisco Xavier. Nós temos ainda hoje o coral de Vozes da Mantiqueira, um encontro de corais que acontece normalmente em outubro, maravilhoso aqui. É incrível, esses corais vêm, a gente lá naquela pracinha com aquele coreto, a gente volta no tempo, né? Também nós temos, você experimentou na nossa culinária, nós temos 2 coisas bem típicas daqui. O bolinho caipira, ele é típico de São José dos Campos. Então, falou em bolinho caipira, todo mundo remete a São José dos Campos. Eu aqui no restaurante, eu tinha uma versão que era vegana. Então, o típico, ele tem carne moída. Eu fazia também com shiitake, shimeji, enfim. Mas é um bolinho de fubá maravilhoso, recheado. E
Tem imitações, mas igual a São José não tem, São Francisco consequentemente. E também o João Deitado. Ai, gente, demais. Vocês precisam experimentar. Conta um pouco sobre esse João Deitado, minha amiga. Como eu falei com o professor, eu fui correndo atrás da história. O João Deitado é muito interessante. Na verdade, ele ultrapassa São Francisco Xavier. Lá pelos idos de 1800, eu fui estudar a história. Veio para o Brasil uma fazendeira chamada Maria Gouveia, com escravos de uma tribo chamada Cabu. E aí ela foi para umas paragens em Minas, que hoje é a cidade de Gouveia, em homenagem a ela. E ela se instalou lá com os seus escravos, com a sua fazenda lá. E aí, na fazenda dela, era uma paragem de tropeiros do Brasil inteiro, né? Eles paravam lá para descansar as mulas 3, 4 dias. E eles aprenderam com esses escravos africanos a fazer o que na Serra da Mantiqueira é tido como João Deitado, que é nada mais nada menos que uma broa de fubá escaldada com gordura de porco, com açúcar mascavo e erva doce, enrolada na folha de bananeira e assada na fogueira à noite, né? Então à noite eles colocavam para assar, no dia seguinte eles tomavam com café. E esses ingredientes, a gordura de porco, o açúcar mascavo, a erva doce, eles podiam carregar que não estragava. E aí se espalhou no Brasil inteiro. Em Goiás é conhecido como sinhá, no Rio de Janeiro como pau a pique e aqui na Serra da Mantiqueira como João Deitado. Mas vocês sabem, as pessoas vão dando seus toques. Então quando eu cheguei aqui, era feito um charutão grande assim, enrolado com barbante, assado e tal. E aí eu com a minha equipe fomos adequando, eu falo a excelência, né, até conseguirmos uma excelência para apresentar aos nossos hóspedes, a excelência portal, para apresentar aos nossos hóspedes. Aí se tornou que acabou difundindo na cidade, que ele é pequenininho, assim, enrolado, é uma broa enrolada na folha de bananeira, e hoje a gente assa no forno. Só que quando você põe ali a massa e leva para assar, ele sai 2 cabecinhas para um lado e para o outro. E aí, por causa disso, ficou conhecido como João Deitado. Por quê? A história. O tropeiro, quando ele dorme ao relento, né, e deita para dormir, ele se enrola no cobertor, mas ele não tira o chapéu nem a bota. Aí forma as 2 cabecinhas. Do então João eu Deitado. achei ótima essa história. E eu contava todo final de semana para o meu hóspede para comer o João Deitado. Então é típico. Esse João Deitado vocês só vão encontrar em São Francisco Xavier, que é maravilhoso. Então, pessoal, São Francisco Xavier, vamos lá. Nós temos o que? Privacidade, segurança, natureza, cultura, clima, cultura e uma gastronomia que, olha, vocês precisam vir, né? Eu já me apaixonei. Pelo menos que vocês consigam experimentar esse João Deitado na folha de bananeira, bonitinho, enroladinho, com 2 cabecinhas. É uma delícia de uma broinha de milho maravilhosa. Me acabei. Maria do Funcional, logo estarei aí. Preciso de você com urgência, porque o negócio é muito bom por aqui. Então, assim, hoje nós estamos fazendo aí um adendo, que a gente sempre fala que se mora em qualquer lugar do mundo, mas vida é na Cantareira. Hoje nós vamos fazer um adendo aí no nosso, no nosso jargão hoje. Se mora em qualquer lugar do mundo, mas vida é na Mantiqueira. E bora decolar comigo! Bora!